Acho que é um jogo ótimo, mas assim, pra mim, o pessoal que fala: "Não, é o jogo da vida e todo mundo gosta", cara, eu sinceramente eu achei bem chato jogar Red Dead. Tem todo o caso, porque você tem todo um cuidado, tu passa lá num lugar, estão construindo uma serraria lá, depois ela fica pronta, tem várias coisinhas que realmente parece que o mundo tá vivo ali. Mas, cara, eu, assim, talvez tem que ter um momento de jogar, né, que tu tá num numa vibe legal, assim, pra jogar ele e tal, mas, cara, eu joguei, eh acho que umas 12 horas eu joguei dele, cara, e assim, achei chato, muitas vezes ali, né, tem que andar um monte, cara. Beleza, ter o cavalo ali, muita gente fala: "É legal por causa do cavalo, é exatamente por isso, não sei o quê", mas, cara, muito, muito tempo pra tu fazer alguma coisa, muita coisa pra mim é meio demorado, então acho que às vezes o pessoal fala: é o top, cara, não é porque tu gostou, tu estava nessa vibe de jogar, estava na vibe de ser um cowboy lá do velho oeste e tal, que acha que todo mundo vai estar nisso, né, então acho que ali é muito disso, tem todo um cuidado, tem cuidado lá do polimento do jogo, de micro coisinhas, né, eh acho que é no Red Dead, né, tem um jacaré lá que morre de tanto correr, se tu correr muito lá, o pessoal fica descobrindo essas coisinhas depois de muito tempo e tal. Eu sei que tem esse cuidado todo, mas, cara, às vezes é lento, é meio assim, o pessoal acha que é tudo bem assim, né, tudo certo. Claro, talvez é eu que não estava no humor preparado para jogar um jogo assim. Fala galera, hoje a gente vai falar sobre jogos não tão bons, ou que o pessoal acha que é muito bom, é, e os que não tão bons, superestimados e subestimados. Não é que não são bons, é que talvez o pessoal joga eles num patamar acima do que deveria, ou até a gente vai discutir aqui Dão muito hype. se realmente é superestimado ou ele é tudo aquilo que é mesmo. Vamos ter uma discussão legal aí. Dos jogos que eu posso comentar é o Witcher 3, porque assim, ele fez muito sucesso por conta que ele saiu logo na época do PlayStation 2. Então, assim, o PlayStation 2 foi um dos consoles que mais teve eh, dissolução, até mais do que o PlayStation 1. Então, eu acredito que o The Witcher 3 ele foi bastante. eh, teve bastante alcance de audiência por conta disso. Mas, assim, eu não acho que seja um jogo tão, tão bom. Ele tem uma história, uma lore legal, mas eu acredito assim, que o jogo tem um combate travado, alguma coisa assim. Só corrigindo ali, tu falou do PlayStation 2, não, né? Não é do PlayStation 2? Não, se o Witcher 3 rodasse no PlayStation 2, Eu não o lembro. Witcher 3 é 4 e 5, né? É? Meu Então, Deus, nem eu no acho que é. 3 o Witcher 3 é lindo demais pra rodar no Então PlayStation eu tô 3. por fora da parte do console, porque Ó, Witcher 3, PlayStation 5, 4, Xbox, Nintendo Switch, PC. é verdade. Desculpa aí, gente. Não, PlayStation 2 os gráficos muito, muito, inferiores, né. Cara, assim, ele tem essa reclamação do combate ali, que é meio travadinho e tal, mas ele evoluiu muito do 2, né, o 2 sim era, bem diferente. O um então nem se fala, mas o 3 evoluiu muito do 2, o combate e tal. O pessoal fala, né, um dos melhores, mas aí eu te pergunto assim, qual que é melhor que ele, né? Você fala assim no Qual mesmo. é qual é um RPG de mundo aberto melhor que o The Witcher 3? Skyrim? É o único, assim, né. E assim, eh, tem gente que vai falar melhor do Skyrim e tem gente que vai falar melhor do The Witcher 3, né.
Mas ninguém vai É. falar mal do Skyrim. Não, mas assim, hoje em dia o pessoal fala de Skyrim, mas é mod em cima de mod, os gráficos lá estão um absurdo por causa Ah, se for de contar o gráfico, realmente ele é inferior do caso do talvez essa confusão que eu tenha feito ali do PlayStation foi porque eu não acompanhei, a evolução, né, porque eu contei, pô, a gente tá no PlayStation 5, indo para o 6, não lembro. É isso, né? é, Eh, Se tiver PlayStation 7 aí me avisa, porque eu não tô sabendo, não, não só o primo que viajou para o Japão e trouxe o PlayStation 7. Os migué de po antigamente aí. Polystation. É, mas acho que assim, ele é, cara, o único que eu te vejo superestimado é quando o cara fala assim: "Ah, não, é perfeito tudo, combate e tal". Cara, o combate realmente tem uns probleminhas ali, mas questão de narrativa, de história, tem um pessoal que fala meio repetitivo, mas, cara, tem cada side quest ali incrível que tem no The Witcher, né. E, enfim, eu acho que tem os todos eles têm o seu problema e fala superestimado, assim, mas, ele estava nesse nível, né, vamos dizer, tem alguma coisinha ou outra, o que não pode é dizer assim: "Ah, ele não tem nenhum defeito", né. Acho É, que isso é o mas, mais importante, é saber que tem algum defeitinho ou outro, alguma coisa. todo jogo tem. Não vou, pessoal de casa que acompanha a gente sabe que a gente, desce o sarrafo em jogo, fala bem de outro, mas mesmo os que a gente fala bem sempre encontra defeito, né. Eh, mas, o ponto hoje, eh, opinião minha, Dave tem a dele, então é justo que a gente tá debatendo aqui hoje. O Witcher o The Witcher 3, eu acredito que ele seja superestimado, porque ele tem as mecânicas legais, foi onde é que saiu o Gwent, né, o joguinho de carta lá. Eu não joguei o The Witcher 3, eu acompanhei muito as jogatinas, é igual o Red Dead Redemption 2, também acompanhei mais a jogatina do que joguei, mas ainda o Red Dead eu ainda acabei jogando. Mas a minha opinião, eu acho que ele é superestimado, eu acho que tem um combate travado, até confundir a questão, eu sei que tem gráfico bonito, se for comparar o gráfico do Skyrim com o The Witcher 3, por exemplo, o The Witcher 3 já tá, num ponto acima, né, do coisa, então tem, eu gosto até da história do ponto forte do jogo, que é eh uso de ironia, sarcasmo, eles usam muito no jogo, eh, então é uma coisa, assim, que eu achei interessante, né, do jogo, mas eu não vi outra coisa que me chamasse a atenção do game, sabe. Muitas vezes você vai, ver alguma coisa ou você vê meme do cavalo travado numa Ah, não, mas bug Skyrim também tinha, né, então, não, mas eu tô eh dizendo assim, no patamar que ele tá superestimado. Então, eu acho que assim, ele superestimado quando o fã lá fala que ele é perfeito, que não tem nada de errado, que não tem nenhum defeito e tal. Mas, cara, ele é um dos maiores, como a maioria que a gente vai falar aqui desses superestimados, né, ele é um dos maiores, ele tá lá no topo, a gente só tem que entender que ele realmente tem algum defeito, algum probleminha, alguma coisa, né, porque, como a gente falou: "Ah, qual maior que The Witcher 3?" Aí parou pra pensar um tempo. Talvez Skyrim, né, talvez Skyrim. Mas, até eu acho que o Skyrim muito de ter a comunidade ali fazendo mod, fazendo um monte de coisa desse sentido, né, que manteve o jogo vivo bem mais tempo do que o The Witcher, apesar que The Witcher muita gente joga e hoje ainda, né, mas, eu acho que é isso, cara, tem toda essa parte, a DLC que lançaram é sensacional ali também, né, acho que assim, tem como a gente falou, tem defeitos, né, não adianta falar que todo jogo vai ter algum, né.
Ah, sim, mas, mesmo quando a gente for debater, algum jogo, por completo, vamos destrinchar o jogo, por mais que ele seja top, aclamado, quádruplo A, não é nem triplo A, alguma coisa vai ter de errado. Eh, Vamos botar um ponto, a gente não vai falar sobre ele hoje, mas é um ponto que a gente pode usar. O Cyberpunk, 2077, ele teve um lançamento horrível, sabe, mas hoje em dia ele é um jogo top. Arrumaram tudo que tinha de problema. Então assim, se a gente for destrinchar ele na versão atual, a gente vai encontrar muito mais ponto positivo do que ponto negativo. Agora, se a gente tivesse pegando analisado ele no lançamento, a gente só ia cuspir labareda aqui, porque não o jogo estava horrível, sabe, eu entrava dentro do carro, o carro saía voando, então era futurista, mas não tanto, né. É. É, mas eu acho que assim, cara, tem que entender a proposta do jogo. O pessoal às vezes pensa, porque o andar de cavalo lá não é tão bom quanto o Red Dead, cara. Pô, The Witcher ali é outra proposta, né, cara, o cuidado que os caras tiveram com o Red Dead por causa do cavalo, que é uma das coisas principais lá, né, de estar no Velho Oeste, então, poxa, se no jogo do Velho Oeste lá, que é cavalo e atirar e coisa, não tivesse sido bem feito a parte de cavalgar e tal, acho que aí seria muito ruim, mas ali The Witcher é outro foco, né, tipo, eu acho que não é tão ruim assim a ponto de quebrar o jogo, né, é um pouquinho não é tão fluido ali andar a cavalo e tal, mas cara, não compromete o jogo, o cara tem que, dedicar os esforços para outra coisa, como a parte ele poderia com certeza melhorar um pouco o combate, mas cara, eu acho que side quests, as quests principal, a história, acho até que Skyrim tem muita coisa de tu fazer as coisas, acho que a história mesmo, história de Skyrim até o The Witcher bate bastante na história de Skyrim, narrativa ali, é porque Skyrim tem muita coisinha que tu faz por ti mesmo, né, eu entro lá numa facção da escola de magia não sei o quê e fica fazendo lá dentro a tua side quest que tu quer fazer aquilo, viver aquele mundinho ali para depois fazer a quest principal, né, então tem essa, uma outra nuance de gameplay mesmo, né, o The Witcher tu fala aqui num negocinho, pega uma quest, a quest é super legal, daí tu vai para outro NPC, tem umas conversas ali e tal, eu acho que nessa parte bate, tem o caso do combate ali que é um pouquinho de problema que a maioria do pessoal fala, né, mas acho que não compromete o jogo, eh, é um dos melhores, talvez o segundo, né, Skyrim e The Witcher, outro RPG grande, assim, de mundo aberto Ah, agora se for comparar tem o Crimson Desert, né, que saiu agora, então que também tem já tá vários saindo memes o Witcher de 4 também. bugs e coisa no Crimson Desert, né, mas enfim, É o mesmo esquema, o é tanta side quest que o cara esquece que tem, quest principal, o cara só vai lembrar da quest principal quando a side quest precisar de alguma coisa que você tem que evoluir na quest principal, porque tem tanta coisa pra você fazer, você tá fazendo uma side quest e no meio do caminho da side quest pega uma side quest de um cara que estava no então o cara vai recolhendo NPC no bolso pra fazer side quest, sabe. é, mas enfim, vamos passar para um próximo game aí que também é superestimado, o pessoal fala: "Ah, o melhor de todos os tempos", é GTA V. GTA V, eu diria assim, ele é superestimado por conta de erro da Rockstar. Eles quebraram o jogo. O jogo foi montado, de uma forma para você jogar single player. Tudo bem, é lógico que é agradável jogar com seus amigos e tal, mas o erro da Rockstar foi ter feito GTA V online. Eu acredito que isso criou o superestimado do GTA V, porque o chamativo dele hoje em dia é essa liberdade no online.
porque não tem uma grande coisa, assim, de jogo. É, mas tu disse que se eles não tivessem um online, tu acha que seria diferente o 5? Eu acredito que se o a as versões anteriores, teriam, eh, seriam mais bem avaliadas do que ele. Eu acredito que sem o online, ele não tem ele tem uma história. Mais ou menos a história, não é ruim, mas também não É é uma história aquela. com 3 personagens, bem dizer, 3 personagens principais. Então, eu acredito assim, que se não for, utilizar, como é que eu vou explicar? É uma história vagabunda, é uma história É que uma fizeram história para média, expandir um né, mundo. é uma história média ali, não é É, ruim, mas também não é aquilo tudo, né, mas assim, para um jogo que tá há tanto tempo, eh, tanto para sair como em desenvolvimento, eh né, que a gente tá esperando o GTA V ficou bastante tempo também em espera. E depois que saiu, nossa, teve atualização à torto e direito. Então, eu acredito assim, eles podiam ter feito uma coisa muito melhor. Então, podiam ter mas tu acha que feito. daí se ele não tivesse online, eles iam, sei lá, um DLC ou alguma coisa Eu acho que se não existisse online, ele não seria tão aclamado. Ele seria um jogo simples de GTA. O online foi o que superestimou o GTA V. É é o meu ponto, porque sem o ele não se ele seria um jogo de GTA normal, como todos. Não tô dizendo isso como um ponto ruim. GTA é um jogo legal, é um jogo divertido. Nossa, eu e Dave jogamos o San Andreas lá, à torto e direito. Acho que o 3 ou 4 também, eu joguei um tempo. Eu não joguei as versões iniciais lá do que tinha pra PlayStation. Agora nem vou arriscar de falar de qual PlayStation que foi, eu vou errar ainda. é, mas Depois acho do que é isso, PlayStation 1 eu não acompanhei a questão dos consoles. Então, mas eu acredito que meu ponto é esse, o GTA V sem online seria um GTA normal, sem ser essa aclamação que tem hoje em dia, né, sem ter essa essa quantidade de jogadores que tem. então tu diz ali que não é que tirar o online vai fazer ele chegar no patamar que eles estão estimando hoje, mas que ele sem o online ele não seria superestimado, é isso? Eu acredito que hoje em É, dia ele porque eu não também seria mais nem acho, tão jogado se não fosse o online. Ele ele eu seria acho uma pessoa que uma quantidade de pessoas bem inferior. Eu acredito que 50% para talvez até 40% dos usuários eu acho atuais. que sim, se não tivesse online diminuiria bastante o pessoal ali jogando, né. É muito focado no online, então realmente, aí ele não é que ele estaria melhor, como o caso do The Witcher, se ele tivesse um combate melhor, talvez ele chegasse no patamar do que o pessoal fala, mas GTA tu acha que não chegaria no patamar mesmo, não teria o que corrigir ali. Só a história, né, se fizesse uma história talvez mais profunda, né. A liberdade que a gente já tinha no dos GTAs anteriores, né, a quantidade de mecânica do jogo, como a gente comentou, em vários outros jogos, que o jogo, coloca bastante coisa lá dentro, criando bastante mecânica. Então acaba, vamos botar como exemplo o Red Dead Redemption. Eu quero jogar cartas. Você tem a liberdade de jogar cartas lá dentro. Eu quero andar a cavalo, eu quero caçar, malfeitor, eu quero fazer apostas. Então, a Rockstar já coloca, no jogo esse tipo de mecânica para você ter liberdade, para você ter mais passatempo. Vão colocar no mesmo ponto de side quest. Ao invés de você seguir pela side quest, você tem a liberdade de ir lá jogar bilhar, ou você ir para o cassino. Então, É, eu acho que daí é aquela um excesso de atividade ali, muita coisinha para fazer que também às vezes não tá ligada numa quest, numa side quest nem nada desse tipo.
tá ali só porque tu pode fazer, quem sabe se tu quiser, e aí fica muito nesse caos, né, de: "Ah, vou entrar aqui, vou dirigir aloprado ali, vou, eh, destruir alguma coisa, volta, começa uma", é aquilo que a gente comentou que muita gente fazia no San Andreas lá de ficar: "Ah, eu fico passeando de carro por aí, bato em alguma coisa, destrói um carro ou outro, atira, faz uma zoeira lá e depois dá uma desestressada e volta pra quest". Acho que o 5 tá muito nisso, né, de deixar essa liberdade, esse caos, essa coisa pra tu ficar fazendo ali, e não te puxa pra história, né. A história é muito rasa, muito média, né, como a gente É, estava falando. os mesmos tipos de personagens escrachado que já tinha no GTA anteriores, tem no GTA V. Então, assim, ficou melhorado graficamente ficou melhorado, ficou, uma história diferente, porque você estava seguindo, agora com três personagens, mas ficou um GTA. Então, assim, o que salvou, o que superestimou ele foi o online, porque o online, o que acontece no online é o roleplay. Então, eu quero ser um policial, entrar no servidor lá e prender as pessoas que estão fazendo, coisa ruim no servidor. Então tem essa liberdade. Você tem uma vida, diferente lá no então tem o roleplay, então é o que superestimou o jogo. Então sem online É que daí, assim, tem que separar o cara que diz: "Ah, o online do GTA V é um dos melhores", não é superestimado, porque realmente hoje é um dos melhores que tem, né, pra tu fazer essa brincadeira do RP e tal. Agora quando ele joga o pacote todo do GTA V como o melhor jogo, daí é onde que superestima, né, porque realmente exatamente. na história ali, na narrativa ele perde um pouco, né. Bastante, eu diria. Eu acredito que, quando você está evoluindo em versões, de 5 para o 6, 6 para o 7, você tem que trazer, uma coisa inovadora. Então, eles já ficaram na mesma. Então eles Talvez é um pouco de medo, né, de inovar e perder o público, né. Como a gente falou, não vai, porque sempre tem a quantidade de jogadores que, não vou dizer nem que ele é fã da Rockstar, mas a empresa não entrega jogo ruim. É o ponto que eu quero deixar para vocês que estão assistindo, assim, GTA V não é um jogo ruim. Mas se você está vindo acompanhando a série de jogos, você está indo para jogar mais um GTA, com mecânicas novas, histórias novas, então, mas é mais um GTA. Se você pegar cronologicamente, ver como você está na mesmice de jogos. Então, o que salvou, o que superestimou ele foi o online. Mas sem o online, seria um GTA normal. Eu acredito que uns 3, 4 anos atrás já teria, até mais talvez, já teria perdido. A gente tá esperando o GTA quanto? A GTA 6 Há muito tempo, né. já há uns Eh, 15 anos. e mantendo ali na Rockstar, o que tu acha do Red Dead Redemption 2? Cara, eu tenho dificuldade de falar mal do Red Dead. Então, assim, eu não acredito que ele seja, eh, superestimado. Ele Ele usa uma engine, igual a do GTA. Então, a Rockstar tem aquela engine e eles usam o mesmo esquema. Tanto é que você consegue notar algumas, como é que chama? Algumas coisas iguais de um jogo pro outro. Então, você esbarra no NPC, ele responde a forma como você esbarrou. Então, você está passando por NPC, ele conversa com você, ou ele faz algum comentário, às vezes até usa alguma fala sarcástica, irônica e tal. Então, mas é difícil eu falar de Red Dead 2, porque não é que eu não encontrei defeitos, tem bug para mais de bug, mas meu ponto de vista é que ele não tem.
tanto problema. É um jogo que trouxe inovação, um jogo que trouxe, eh, um um tipo de história diferente, que a gente não está acostumado com o Velho Oeste, né. Então tem pouquíssimo jogo que é no Velho Oeste, então eu acredito que é difícil falar. Pra mim, ele não seria um jogo superestimado, é um jogo ótimo. Eu também acho que é um jogo ótimo, mas assim, pra mim, o pessoal que fala: "Não, é o jogo da vida e todo mundo gosta", cara, eu sinceramente eu achei bem chato jogar Red Dead. Tem todo o caso, porque você tem todo um cuidado, tu passa lá num lugar, estão construindo uma serraria lá, depois ela fica pronta, tem várias coisinhas que realmente parece que o mundo tá vivo ali. Mas, cara, eu, assim, talvez tem que ter um momento de jogar, né, que tu tá num numa vibe legal, assim, pra jogar ele e tal, mas, cara, eu joguei, eh acho que umas 12 horas eu joguei dele, cara, e assim, achei chato, muitas vezes ali, né, tem que andar um monte, cara. É, beleza, ter o cavalo ali, muita gente fala: "Ah, é legal por causa do cavalo, é exatamente por isso, não sei o quê". Mas, cara, muito muito tempo pra tu fazer alguma coisa, muita coisa pra mim é meio demorado, então acho que às vezes o pessoal fala: é o top, cara, não é porque tu gostou, tu estava nessa vibe de jogar, estava na vibe de ser um cowboy lá do velho oeste e tal, que acha que todo mundo vai estar nisso, né, então acho que ali é muito disso, tem todo um cuidado, tem cuidado lá do polimento do jogo, de micro coisinhas, né, eh acho que é no Red Dead, né, tem um jacaré lá que morre de tanto correr, se tu correr muito lá, o pessoal fica descobrindo essas coisinhas depois de muito tempo e tal. Eu sei que tem esse cuidado todo, mas, cara, às vezes é lento, é meio assim, o pessoal acha que é tudo bem, assim, né, tudo certo. Claro, talvez é eu que não estava no humor preparado para jogar um jogo assim, né, então eu estava É que numa vibe diferente, né. se for analisar, ele não é um jogo fast-paced, é um jogo que você precisa, estar, agitado, é um jogo para você jogar mais chill, sabe, vai de boa. Então você vai, eh eu vou botar um exemplo que é totalmente fora desse padrão, que é esses jogos de Farming Simulator, onde é que você opera máquinas de colheita, que você tem todo o processo lá. A visão de fora você vê o que o trabalhador rural lá, né, você vai, passar horas e horas cuidando de uma plantação lá, mas tem muita gente que joga aquilo ali, de uma forma de desestressar, sair daquela vibe, agitada, estressada do dia a dia, você entra no jogo pra: pô, vou dar o É, jeito nos é mais bandidos, dar de boa de cavalo e tal". mais um cowboy simulator do que porque pra mim, pelo menos até onde eu joguei, não sei se muda depois e tal, eu meio que queria fazer a história e meio que estava me impedindo, assim, de: faz uma caça lá de não sei o quê". Era obrigado a ir lá caçar um bicho, passar um tempo lá, pra depois, quem sabe, conseguir prosseguir com a quest, sabe. Pra mim eu queria ver realmente a história e seguir, e o meu jogo parecia que ficava me travando nisso, sabe. Mas tu tem que fazer a caça. Não queria caçar. Tu tem que ir lá cobrar os caras lá que estão devendo. E pra mim ficou meio assim, me amarrando parecia, não sei, pode ser que depois melhore, depois mude, enfim, né, pra mim ficou. Ele utiliza essa mecânica para liberar a mecânica. É a mesma coisa que a Rockstar faz em todos os GTA. É, só que eu acho que acontece em um monte de jogos acontece, tem que ir lá e fazer a primeira vez tal coisa, né. Mas, no caso do Red Dead é É forçado. nos outros jogos também é, só que no caso do Red Dead é muito demorado. Porque tu tem que pegar o cavalo e ficar 15 minutos até tu chegar lá num lugar,
daí naquele lugar lá que tu tinha que encontrar não sei quem lá, ele não aparece, pra ele aparecer tu tem que jogar uma partida de pôquer lá. Mas eu, cara, eu não quero, eu vou ser obrigado a jogar esse aqui pra depois liberar o pôquer pra talvez eu jogar no futuro, mas eu nem queria, eu queria chegar lá, e se isso fosse mais rápido, sabe, beleza, entra aqui, um cutscene, te joga num negócio de poker lá, uma partida rápida, acabou, e depois, se tu quiser, né, tipo, achei legal o poker, vou mais vezes aí, beleza, aí tu tá ali livre, anda, vai lá nos locais onde tem ou não tem, enfim, faz o que tu quiser. Mas esse primeira obrigação ali, cara, eu achei muito demorado. Tem um lá que é pra tu caçar alguma coisa, né, tu anda, sei lá, 15 minutos lá de cavalo pra chegar lá num lugar onde tem o cara que vai te ensinar ali a caçar e coisa, e depois se tu quiser continuar caçando ali, beleza, mas se tu não quiser, tu tem que passar mais 15 minutos voltando pra base, porque não tem fast travel, não tem nada, né. Então, achei bem. Até tem, mais tarde no jogo, até tem fast travel, né, mas não para você utilizar dentro da quest. Eu não vou É um defender, eu fast entendo. travel lá do trem, né, mas aí tu tem que ir até uma estação pra pegar o trem pra outro lugar mais longe, assim, né. Não consegue no meio do mapa voltar pra base, por exemplo. Pelo menos até onde eu joguei não tinha nada parecido. Acho que eu cheguei a andar de trem lá uma vez. Não, mas tem os pontos que você pode Tu dar. tá num ponto, naquele ponto tu consegue, mas Ele se tu tem lá no ponto meio do específico, mas de ponto específico a ponto específico, né. E nunca é pra tua base lá. não, se você estiver fora daquele ponto específico, mas você consegue, dar fast travel para mais pouquíssimos pontos que tem em cada cidade, né, eu acho que é um ponto só em cada cidade, para você dar fast travel para lá, mas eu acho que não tem necessidade. Eu não vou lembrar agora, talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que não necessitava de ir até no ponto do trem para dar fast travel. Eu acho que eu usei fora várias vezes só Não tinha lembro, eu acho que pouco. tinha A quest é lá na casa tinha o do. caso de tu deixar ele no automático ali, tipo, deixa ele cavalgando automático até chegar lá, que eu me lembro, assim, pelo menos até ali onde eu joguei, né. Mas, enfim, eu acho que ele tem esses probleminhas ali de tu não poder seguir como tu quer, tem que ir lá fazer alguma coisa e fazer outra, e muito demorado, assim, pra mim. Eu não vou defender, eu não vou defender, porque, assim, é um jogo que você, chegou em casa do trabalho, 19h, tomou um banho, sentou na frente do PC, vou jogar uma questzinha lá de Red Dead, o cara bota a palha na boca lá e vai lá de cavalo lá, 1 hora, 1 hora e meia, pra desestressar mesmo, né, cara. O cara vai acompanhando, porque tem muito diálogo, então o jogo foi feito pra. Eu acho que pra quem não tem tempo como a gente, é muito longo, assim, muito e não é, ah, um The Witcher ali que a gente comentou, às vezes, eh a história total ali é mais longa, mas tu consegue ir lá e jogar meia hora, 40 minutos, 1 hora, né, e o Red Dead parece que não, é 1 hora só de cutscene, de andar a cavalo e conversa e tal, então acho Você que acaba perdendo 1 hora numa quest, às vezes, vai chegar em casa, é, vou fazer uma quest, aí amanhã eu faço outra coisa, dou continuidade, então não é um jogo pra você sentar no sofá e terminar ele em 2, 3 dias, é um jogo que leva muito tempo pra você terminar, então ele demanda, tempo, toda vez esse negócio que o Dave falou de desbloquear a mecânica lá, é meio que obrigatório você fazer pelo menos a primeira vez, é costume da Rockstar, já tinha no GTA San Andreas, liberou, sei lá, o namoro com as guria lá, aí você tem que fazer pelo menos a primeira lá com ela pra daí aparece a sequência da história, né. Então, eu acredito que seja um problema de quest, mas, foi a maneira que eles colocaram de te introduzir aquela mecânica nova no jogo. "Ah, não gostou? Faz só essa aqui, já te liberamos, se quiser continuar. Ah, não quer caçar? Beleza, mas faz só essa aqui pra gente te ensinar como fazer. Daí não quer mais fazer? Beleza, agora segue a história lá".
Então, mas pelo menos uma vez eles te forçam a jogar. Então, eh, eu acho que é da Engine mesmo, e daí o pessoal pega e aproveita e enfia em todo o jogo. Já vai ter no GTA 6 também. Tá, e The Last of Us Parte 2? Cara, eu sei que eu vou apanhar bastante do pessoal que assiste a gente, mas assim, The Last of Us 2, eu não acho um jogo tão bom pra ter o hype que tem. Meu Deus, ele é maravilhoso, não. Mas eu acho que até, assim, ele estava no hype antes de sair, eu acho. Ele tá na nossa lista aqui, mas eu acho que ele não é, ele nem tá no assim como o melhor, sabe. Acho que o Ah, não, próprio, mas eu não vou botar na época que ele é, eu tava. acho que ele teve mais hype de antes do lançamento, do que hoje em dia ele ser superestimado. Acho que ele nem tá sendo superestimado hoje em dia, sabe. Ele tá, ah, eu acredito que a maioria ali ainda prefira o um, né. Quem jogou preferiu o 1 e se decepcionou bastante com o 2. Ele, claro, tecnicamente ele é melhor, né, era obrigação ser melhor tecnicamente, mas pecou em várias coisas ali, né. Assim, o jogo não é, todo ruim. Tem o esquema da parte de furtividade, para quem jogou bastante Metal Gear, tem essa pegada de furtividade, mas eu acho o jogo maçante, ele é exaustivo, é uma história um pouco forçada, É, tem foram corajosos ali em mudar a história e tal, fazer essa reviravolta, mas acho que de ritmo, assim, ele é bem pesado, né, ele destoa um pouco do primeiro nesse sentido, eu acho. Uma violência meio desnecessária ali. eu vamos botar um ponto bem fora da questão do jogo. Eu assisti a série. Eu gostei bastante da série, sem ser a seleção de poucos atores lá, mas, principalmente do Marquito, mas, fora isso, eu adorei a série, adorei a forma como eles, fizeram, eh, não vou dizer alteração da adaptação, mas a forma como adaptaram, eu gostei do jeito que fizeram. Agora o jogo, em si, tanto na época como do pessoal que defende, GOT principalmente, na época de premiação, como foi na época do Red Dead também, eu acho que não tem um motivo pra ser tão hypado assim. Tem gráfico bonito? Tem um visual bonito, uma ambientação bonita, mas, é forçado, ele é forçado em muitas maneiras. Se eu pegasse e tirasse, um pouco da história que tem ali, eh, não vou dizer cutscene, mas um pouco da lore que eles enfiam pra gente. Eh, eu acredito que o jogo daria uma melhorada, porque ele não ficaria tão cansativo, sabe. Eu É, eu acho que tem essa parte, mas eu acredito que ele não está superestimado hoje, o pessoal já está com, já tá botando ele mais para baixo, né, ele e o hype, eu falou ali: "Ah, não vejo hype", o motivo do hype era total, porque ele, realmente era sucessor do Last of Us, né, parte um. Então o hype estava por causa disso, né, pelo sucesso do um. E que é maravilhoso, assim, né, o jogo. Mas o 2 estava nesse hype porque, igual o GTA 6, né, a gente tá no hype. O hype é por quê? Porque já existiu todos os outros GTAs. Se ele vai superar o hype ou não, a gente vai ver depois, mas o hype dele na época era por causa disso. E eu acho que pecou em alguns aspectos, foram, corajosos em fazer essas mudanças, essas escolhas narrativas e tudo mais ali, mas acho que
cansou, assim, sabe, Eles podiam ter feito o Last of Us, podiam ter melhorado. seguido, né, podiam ter feito um Last of Us É, melhorado ali, não é. fazer toda essa vingança, 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 só é uma Eu depressão, né, vamos falar a verdade ali, jogar o The Last of Us eu 2 é uma depressão. eu acredito que, assim, hoje em dia quem defende, The Last of Us 2, pode até colocar aquele meme do pica-pau passando pano lá no porque tem muita coisa que não dá pra defender no jogo. Então, na época tinha o hype, hoje em dia já não tem. Tá, mas se tem ainda gente que defende, a lore, a história maçante, eu acho que merece aquele meme do pica-pau lá passando pano. Então, bota aí pra esse pessoal aí. E Bom, mais algum? de jogo superestimado, eu acredito que no momento não. Até tem uns na minha mente, assim, mas não é uns que mereceria comentar aqui, ou é jogo de console, ou é jogo que saiu para um console e não saiu para o outro. Então eu acho que não vale a pena a gente debater. Um jogo que eu queria comentar, ele não é superestimado, ele é subestimado. Eu gostaria que ele fosse, eh, tivesse o hype, muito mais jogadores, é o Titanfall 2. Titanfall 2 foi um jogo que eu acompanhei muito ele, tanto na época que saiu, eh, a quantidade de jogadores que tinha do COD, principalmente o do Modern Warfare, eh eu acho que ele mereceria muito mais, carinho de jogadores, mais, eh, streamers conhecendo o jogo, porque, é um jogo excelente, ele tem uma movimentação muito boa, ele tem, gráfico legal, tem, É, eu acho armas que o legais. que o maior acerto dele foi a campanha, né, a campanha ali, cara, muito boa, e o pessoal ali eu acho que é o hype inverso, né, porque o Titanfall 1 foi meio ruim, e quando eles lançaram o 2 o pessoal: "Ah, vai ser mais a mesma coisa ali", né. Tanto que o 1 praticamente não tinha história, né, a história era jogada em partidas multiplayer. É, A tua batalha lá não importava muito, porque no final a história seguia como se nada daquilo tivesse acontecido, né. É meio bem ruinzinho essa parte do um, né, o Titanfall 1 foi realmente o conceito é muito, muito, muito legal, mas, o 2 trouxe de volta isso, né, você é um piloto de um robô gigante, né, tu caiu ali, a campanha muito, muito legal, a interação ali, né, com o Titã. E o pessoal passou batido, né, não é um hype inverso ali, foi um o eu pessoal acho também um pouco, como você já comentou, um pouco do erro da empresa, né, eles poderiam, já que erraram bastante, mas querem acertar no jogo, então pega, faz um marketing legal para chamar o pessoal: "Ó, a gente ouviu a comunidade, tem bastante coisa que vocês não gostaram no 1, a gente modificou, a gente fez diferente", não a empresa errou e não fez, pode ser. mas na minha opinião, é um jogo subestimado, poderia ter, uma quantidade ainda hoje de grandes jogadores. Tem bastante gente que eu acompanho que jogou e gostou do game. Então, assim, opinião Não, própria mesmo. quem jogou gostou, né, acho que ele fez bem essa, transição daquele multiplayer, full multiplayer que era o 1 para uma campanha no 2 ali que foi muito bem feita. Eh, e é jogar com um robô gigante, né, com mecha ali é o sonho de todo mundo, né. Sim, é interessante, porque na época que tinha aí do Titanfall, eu não lembro o que era que saiu de lançamento, mas era um jogo FPS também, da mesma época do Titanfall 2. 2 foi o Battlefield COD, né. Eu não vou lembrar agora, Deve mas ter lançado junto ali, daí aí o pessoal, claro, que vai: "Ah, qual é a FPS para Titanfall é ruim".
vamos para o COD que era legal, daí deixaram como eu falei, foi um hype inverso, né, o pessoal lançou o Titanfall 1, beleza, teve muita gente jogando, teve muita gente tentando, né, Titanfall 1, decepcionaram e quando lançou o 2 cara disse: "Ah, tem esse e esse, Titanfall 1 já me decepcionou, não vou dar uma chance para outro", se o outro por acaso fosse ruim, né, como o COD e tal, talvez ele tivesse pego um pouco mais, é igual nos filmes, né, quando lança um filme na mesma semana de Vingadores, né, o filme vai ficar lá, todo mundo vai querer ver Vingadores e ninguém vai ver, o filmezinho lá ruim, né, então ruim não, né, às vezes o filme é bom, mas o hype de Vingadores é muito maior, o cara tem que escolher um ou outro, aí quem tem: "Ah, eu tenho só posso comprar um, né, tenho dinheiro pra um só, vou comprar o COD que eu sei que já veio bom ou vou comprar o Titanfall que me decepcionou na Tem versão essa, passada, né, isso é então, verdade. como eu falei, é um hype ao contrário ali, né, o pessoal foi E nessa. tem algum jogo que você gostaria de mencionar desses subestimados? Teve o Prey, né, de 2017, também, tem uma confusãozinha com o nome e tal, o pessoal passou batido, mas acho um jogo muito bom, é quase um System Shock aí, né, pra quem lembra. Eh, eu acho que também foi algum erro de lançamento ou alguma coisa assim que o pessoal deixou passar o jogo, o marketing, como tu falou ali, às vezes é marketing do pessoal, enfim. Acho que é um jogo bem legal, bem interessante que todo mundo passa batido por ele. Prey eu joguei pouco, mas joguei na época do GeForce Now. E Prey é um jogo, assim, que ele tem, eh, mecânicas interessantes pra época que ele foi lançado. Então, tinha bastante jogo de FPS que não tinha, esse tipo de mecânica. E a empresa, ela deu um tipo de liberdade, tanto é que é uma coisa que eu adorava no jogo, tem uma arma que você congela o inimigo. Ela solta tipo uma massa. Então, você chega em certos lugares em Prey que você, não consegue avançar de forma normal. Você pode usar essa arma para criar massa congelada na parede pra acessar nível superior. O jogo não te barra de fazer isso. Sim, a resolução de problemas com mais liberdade, né. É. Então era muito interessante isso, você ia fazendo uma escadinha com aquela massa congelada, você acessava aquele nível superior que você ia demorar, talvez, não vou dizer 1 hora para chegar lá, mas ia demorar bem mais do que se não fosse aquela mecânicazinha ali. Mas o jogo tipo, beleza, você chegou aqui, sem ter passado por aquele acesso lá que o jogo colocou. Ele não te barra, tipo, ele não te desmerece por chegar É, daquela porque, né, o maneira. jogo foi feito assim, né, não é que tu tá usando um cheat ali, né, ele foi pensado já pra te dar essa liberdade, né, diferente que, não pode passar, não daria certo, mas por causa de um bug, um glitchzinho lá, tu acaba conseguindo, né. Aí sim, daí o jogo meio que vai ter uma trava talvez, ou até problemas maiores depois, né, mas acho que nesse caso ele já é meio pensado pra te dar essa liberdade, né. Eu pra quem jogou bastante Half-Life, o Prey na mesma pegada, claro, com um pouquinho mais de, gráfico e liberdade, mas, a pegada de bicho que tem é no mesmo naipe, eu acredito que seria, eh, hã, os aliens, não é o monstro, é alien, e ele o jogo tem uma pegada de te assustar, não é um jogo de terror, mas é um jogo que, tem costume de te assustar. Eles usam bastante isso, você entra numa porta, mas o bicho lá da casa do caramba aparece do nada, dá um susto. Olha, eu acho que eu pulei da cadeira umas 30 vezes jogando isso ali, cara. Mas, não é uma coisa que desmereça o jogo, eu não curto jogos de terror, ou jogos de assustar. Eh, eh,
tenho medo de ter uma parada cardíaca. Mas é um jogo, assim, que eu me encantei, é um jogo bonito, né, o gráfico é bonito, a ambientação é bonita, a música é bonita, eh, o combate é legal, com armas legais, eh, as mecânicas dos monstros, a adrenalina quando aparece 2 do nada lá que você ou tem aquele Voltaico principalmente, ele aparece geralmente em lugar que você não tá acessando, eh, que dá aquela adrenalina, ou você foge ou você enfrenta ele, então mas você precisa avançar, tem que passar ali, então dá aquela adrenalina, é um negócio legalzinho do jogo. Eu acredito que deveria ter, como a gente comentou de Titanfall, ele deveria ter mais reconhecimento de público hoje em dia também, porque ele se encaixa pro tipo de jogo que geralmente tá saindo nessa época. A gente tá até a gente vai comentar futuramente aí, eh, numa época do que os jogos estão saindo mais devoluídos, né, com gráficos, de PlayStation 1 ou aqueles pixelados, que eu não estou dizendo que é ruim, mas a gente está caminhando para uma quantidade de jogos que estão usando essa, talvez, nostalgia, mas a gente fala isso no episódio posterior. Mas eu acredito que ele se encaixaria no que a gente tem hoje. Ele não tem um gráfico, ruim para a época atual. Não, não E teria, eu acho que estaria no nível dos atuais aí, né, eu acho que a gente tá tendo muita coisa abaixo do nível, né, nada até porque também, né, tem que trocar de placa de vídeo todo ano, porque o pessoal acaba passando o ponto, né. Mas enfim, trazendo outro, falando ali de gráfico e tal, e o Death Stranding. Death Stranding? Porque Death Stranding eu acho que não é aquela, né, tem gente que acha uma droga e tem gente que acha o melhor do mundo, né, ele tá ali no nem superestimado e nem subestimado talvez, ele tem gente que subestima e tem gente que superestima, né, ninguém acha ele: "Ah, é um jogo normal", ou acha obra-prima ou acha uma uma porcaria, né. Assim, eu não joguei, tá? Pra quem tá em casa assistindo a gente, eu não joguei, mas eu assisti muita gente jogando. Então, já vi zerar ele online lá, então eu já vi, acompanhei vários streamers, jogar tanto um como dois. Eu não vejo o jogo como uma coisa interessante, sabe. É esse negócio que você falou do Red Dead lá, de passar muito tempo numa quest andando a cavalo, imagina isso a pé, Sim, sabe. Então, fora que, ah, além de você estar a pé, você tem obstáculo, você tem, tem que carregar um monte de coisa, né. levar uma escada para atravessar o canyon lá e tal. Então, é um jogo assim, né, pra quê, cara? É, eu acho O que Kojima estava noiado quando estava ele na inventou isso, cara. não estava puro. Mas é assim, cara, aquele negócio, né, ou às vezes a pessoa vai lá: "Meu Deus, porque, eh, tem uma maluquice do Kojima lá, tem um gráfico realista, meu Deus, é o melhor do mundo", né, cara. Mas cadê a diversão de jogar o Death Stranding, né, cara? Ficar caminhando pra lá e pra cá, cara, eu achei, cara, que tem coisas legais ali, a lore dele, tem coisas interessantes, mas o primeiro, principalmente, acho que o segundo melhorou um pouco, mas o primeiro, principalmente, era muito parado, muito não tinha diversão de jogar pra mim, olhando assim, cara, não faltou, faltou, né, cadê o fator diversão de estar jogando isso aqui, né. A história e o gráfico Eu acho salvam que bastante o jogo. eu acho que realmente ali, um filme de Death Stranding talvez É porque, assim, em foi um jogo. 2 horas de Death quer Stranding saber tava como é bom, né. quer saber como é que esse jogo foi criado? Foi o Kojima,
sonhou que estava vindo uma entrega do Sedex pra ele, cara. Do Aí, Sedex. "Bah, cara, que ideia de jogo, alguém tá fazendo uma entrega do Sedex pra mim. Beleza, vou fazer o jogo com isso ali". E daí pegou e criou isso ali. Cara, mas assim, eu não posso deixar de elogiar o jogo, porque ele tem uma história e um gráfico, pô, caprichado, cara. Bota o áudio do Edu aí elogiando lá o O cara, 2, né. porque olha, Olha essa geometria. ficou lindo isso Não, agora. realmente, ali a parte técnica, né, de tudo ali, até tem essa primeira parte ali que é incrível, que eu tenho o áudio lendário agora é lendário, né, do Edu, mas tem uma parte mais pra frente que tem alguma coisa lá e tem milhares de partículas lá, de faíscas e partículas, e o jogo roda incrivelmente bem. Então a parte técnica dele, cara, é sensacional. Só que falta uma diversão ali, né, então quem não vê problema no Death Stranding, eu acho que tem que dar uma olhadinha pra isso, né, cara, cadê a diversão de tu jogar Death Stranding, né? É, não tem como salvar a questão de nem vem pode botar vários memes aí do Pica-Pau passando pano no chão aí, porque quem disse que aquela parte de ficar, levando mercadoria de um lado para o outro é interessante, tá passando pano, cara, porque isso ali é como se fosse uma cutscene para o do filme. A jogabilidade do jogo é a cutscene, daí você chega no jogo É, que é o filme. no filme seria só uma cena com um drone, talvez, mostrando umas partezinhas dele andando pra dar essa sensação de movimento, assim, sei lá, 30 segundos e daí voltaria pra trama, né. Acho que é bem essa parte mesmo. E acho que outro que tu já tinha comentado aqui um pouco é o Cyberpunk 2077, né. Então, eu nem ia comentar, porque, assim, hoje em dia ele tá ótimo. Ele não Ele mas não acho que teve ele nem tá nem subestimado e acho que talvez um pouco subestimado ainda hoje, mas ele não tá mais não tá superestimado, que foi o hype que ele teve na sofreu época, né. muito hate, né, porque a empresa teve muito tempo para lançar e lançou bugado. Então, assim, tudo bem, correu É, atrás, usou os jogadores de beta testers. Porque daí o pessoal: "Porra, encontrei esse bug aqui". Vai lá, aí eles pegavam, acumulava aquela quantidade de bug, patch. Aí o pessoal começava lá a reclamar: "Ah, eu estava fazendo uma quest, dei um tiro numa caixa de papelão, ela voou na cabeça do coisa lá e matou o NPC". Ah, aí vai ia acumulando lá, eu não consigo dar fast travel pra aquela parte lá, aí acumulava bug, patch de novo. Então, assim, eles, usaram os jogadores pra beta tester, depois do lançamento. Se tivesse feito isso antes ainda, mas, eu acho que ali foi alguma coisa aconteceu, né, tem que lançar", porque não demorou tanto tempo assim, demorou, lógico, né, pra quem comprou o jogo, queria jogar lá, não mas assim, ele continuou com alguns bugs, mas ele ficou jogável muito rápido, na minha opinião, jogável, né, que eles poderiam ter adiado esse lançamento para lançar ele jogável, né, ele estaria talvez num outro patamar hoje, mas aí muita gente não jogou, muita gente deu refund, não foi atrás de novo, não, nem tentou dar mais uma chance depois que atualizou, até porque lançamentos novos, já testei, já não deu certo, agora eu tô com outro jogo na fila, não vou voltar naquele, mesmo que é bom, mas a fila já andou, né, então o pessoal: "Ah, vou jogar o Cyberpunk ou vou jogar o GTA 6 a hora que sair?". Então, às vezes, o cara tá nesse ritmo, jogando coisas novas e ele acaba nem pegando isso, né. ele ficou eu se eu joguei ele, zerei, falta acho que carros, alguma coisa pegar ainda, mas, eu virei de cabo a rabo ele, então eu joguei bastante o Cyberpunk. Eu diria assim, na época que saiu a DLC, mais recente, foi o ponto alto do Cyberpunk, foi o que salvou o jogo, porque ali ficou perfeito, cara. Foi uma DLC, eu não vou falar a palavra agora, mas ficou muito bom.
Então, eu ia falar um palavrão, mas daí depois o YouTube ia me pegar. Então, mas ficou muito bom o jogo, só que daí ele já estava, com muito hate: "Ah, a empresa errou bastante, eu não volto mais pra jogar", então isso foi o que aconteceu. Eu acredito que eu encaixaria ele no subestimado por conta disso. Hoje ele merece uma chance, de ter, o hype que ele deveria ter tido no lançamento, principalmente com essa DLC, eh, então eu encaixaria ele no subestimado. Legal. Bom, e aí qual que é o teu mais que tu acha mais superestimado e o mais subestimado? Bom, se contar só essa lista que a gente passou, eu diria que superestimado eu ainda encaixaria o The Witcher 3. Eu ainda acho muito superestimado. E subestimado, eu encaixaria um fora da lista. A gente não comentou sobre ele, mas é o Days Gone. Então, eu acho que é um jogo que merecia um pouco mais de carinho, um pouco mais de visibilidade, porque eu curto jogos de zumbi. Então, eu acho que o Days Gone mereceria um carinho melhor. Eu acho que o Days Gone ali, falando rapidamente, foi uma enxurrada de zumbi, né, meio que saturou e acabou passando, né. E o teu? Foi o timing do Days Gone. Teu Cara, eu top acho aí. que o meu mais superestimado, eu acho que o GTA V, todo mundo fala: "Ah, é incrível, incrível", mas acho que, como você falou, é um jogo bom, não é não é ruim, né, não vamos falar aqui mal do jogo, mas acho que é aquilo, tem que entender que o que é bom nem sempre é uma obra-prima, né. E o subestimado eu acho que vou ficar com Titanfall 2. Realmente é muito bom o jogo e tá longe de ter a o reconhecimento que merece, assim, sabe. Acho que é um dos mais longe, assim, a Days Gone acho que até o pessoal tá reconhecendo um pouco mais do que o Titanfall, na minha opinião. É isso, gente. Se a gente falou alguma coisa que você discorda, é problema seu. Deixa comentário ali embaixo, deixa comentário também os seus jogos que você acha que são superestimados e subestimados. Não esquece do like, deixa o joinha pra gente, Se inscreve no canal. tem o sininho ali também, e até a próxima, pessoal. Falou.